Existe um grande problema na China e que vem afetando a sua vida há décadas e muito mais do que você imagina. Ela precisa mudar o seu modelo econômico baseado em exportações que está chegando ao seu esgotamento. Porque o mundo não pode mais seguir absorvendo o excesso de produção da China. Antes conseguia, quando era uma economia menor, mas agora, que é a segunda maior economia do planeta, não dá mais, não há mais mercado e a China precisa rebalancear a sua economia. Há uma falta de consumo interno, consumo doméstico e um excesso de poupança, de investimento e que se manifesta na forma de fortes superávites comerciais. E como a China controla estritamente a sua conta financeira e todo o fluxo de capitais, ela consegue externalizar os seus desequilíbrios domésticos para o restante do mundo e que se manifestam na forma de profundos déficits comerciais e persistentes, sobretudo nos Estados Unidos. Só que o remédio para corrigir este grande desafio provocará uma mudança de paradigma na economia global. Isso impactará o mundo inteiro, inclusive o Brasil, e a gente precisa entender como isso se daria na prática. O secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, há muito tempo vem falando que a China é a economia mais desequilibrada da história financeira. E o Trump, com o seu tarifaço, tem buscado reduzir esses desequilíbrios. Mas a verdade é que o Trump e o Scott Bessent são mais sintomas do que está acontecendo no mundo, inclusive porque esses desequilíbrios chineses, na verdade, fazem parte de desequilíbrios globais, desequilíbrios econômicos globais. Porque não é apenas a China que também está exportando demais, outros países também estão muito superavitários, enquanto outros estão muito deficitários. E o mundo está chegando próximo de um esgotamento desses desequilíbrios. E por esse motivo que nas últimas semanas, várias entidades supranacionais têm falado sobre este problema. Os economistas do G7, no finzinho de março, publicaram um paper sobre esses desequilíbrios globais. Logo depois, ainda em março, o Banco da Inglaterra também publicou um paper sobre como esses desequilíbrios globais estão de volta. E no início de abril foi a vez do Fundo Monetário Internacional publicar o seu paper sobre esses desequilíbrios globais. Só que não é apenas Trump ou essas entidades supranacionais alertando sobre este problema macroeconômico. A própria China já percebeu que ela precisa rebalancear a sua economia. Nas últimas semanas tivemos notícias em jornais chineses sobre como a China sim está querendo rebalancear o seu comércio e que diz que o seu modelo liderado pela exportação é insustentável. O próprio Partido Comunista já se deu conta disso. Numa outra matéria recente, aqui também mostrando a mesma coisa, mas por outra ótica, como a China quer rebalancear a sua economia, mas agora mirando o crescimento da renda, do gasto chinês, portanto, do consumo doméstico. E para não deixar dúvidas, numa matéria recente da imprensa estatal chinesa, eles citam um recente artigo de comentário no Kyushu Journal, que é uma revista emblemática do Comitê Central do Partido Comunista da China, que apelou a medidas concretas para equilibrar o crescimento das importações e exportações. Abre aspas. Este não é apenas um requisito inevitável para expandir a abertura de alto padrão, mas também uma medida importante para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade e atender à aspiração das pessoas por uma vida melhor. Fecha aspas. Promover o desenvolvimento equilibrado das importações e exportações é uma prioridade política fundamental para os próximos 5 anos, de acordo com o esboço do 15º Plano Quinquenal, que vai de 2026 a 2030. Portanto, esse forte superávit comercial da China já foi identificado como sendo um desafio e isso precisa ser reduzido. A própria China reconheceu o problema. Mas vale a gente dar uma pausa para entendermos de forma bem didática como funcionam esses desequilíbrios econômicos globais e por que são um problema. E partindo das finanças de uma família, porque o que vale para uma família vale para uma empresa e também vale para um país. Pois uma família só pode seguir consumindo mais do que produz, então o gasto maior do que a renda, se alguém estiver disposto a financiar esse déficit, esse prejuízo. E se a família quiser manter este consumo maior do que a produção, portanto gasto maior do que a renda por meses, anos a fio, só o conseguirá fazer se houver este financiamento. Só que depois de alguns meses ou anos, essa família estará se endividando,
porque se consome mais do que produz, significa que está assumindo cada vez mais dívida. Alguém está financiando este consumo, este gasto, maior do que a produção, maior do que a renda. Então chegará um momento em que a dívida acumulada será enorme. E a única forma de seguir consumindo é se o financiamento seguir existindo. Mas em algum momento, os próprios credores perceberão que aquele arranjo não é sustentável e o financiamento vai secar. Não haverá mais gente disposta a financiar o seu consumo maior do que a sua produção, seu gasto maior do que a sua renda. Então o que a família tem que fazer? Ou produzir mais, aumentar a sua renda para ter agora um excedente e que o consumo seja menor do que a produção, o gasto seja menor do que a renda, para que haja um excedente suficiente para repagar aquela dívida e ir amortizando ao longo do tempo. Ou então a família precisará se desfazer de ativos que já tinha para ir repagando aquela dívida ou para talvez manter um consumo maior do que a sua renda. Mas não há outro remédio. Pois quando a gente aplica essa ótica para uma nação, o mesmo vale. E é por isso que é tão importante entendermos a lógica do balanço de pagamentos que registra as operações entre todos os residentes de um país e os não residentes, entre a nação e o estrangeiro. E isso considera não apenas famílias, mas também todas as empresas, inclusive o governo. E quando a gente olha, por exemplo, o caso específico do Brasil, em que vemos a nossa conta corrente, aqui significa que o nosso consumo está maior do que a nossa produção, do que o gasto dos brasileiros está maior do que a nossa renda em relação ao estrangeiro. Então estamos consumindo mais do restante do mundo do que estamos produzindo. Por isso a nossa conta corrente é deficitária e vem sendo deficitária, pelo menos ao longo de todo o plano real, à exceção de poucos anos, em meados dos anos 2000. O que significa necessariamente que o estrangeiro está financiando o nosso consumo excessivo, que agora a gente pode ver na área verde, que é a conta financeira. Outra forma de financiar a conta corrente deficitária é por meio das reservas de um país, que esse pode ser equivalente ao caixa de uma família, à liquidez de uma família. Se não há financiamento externo suficiente para cobrir a conta corrente, o que acontece é que as reservas internacionais vão deixar o país. E é assim que a conta é fechada. E o oposto também ocorre. Quando há um excesso de entrada e um financiamento superior ao consumo do estrangeiro, como aconteceu durante os anos de 2006 até praticamente ali 2012, há uma forte entrada de capital e o país pode acumular reservas e aumenta o seu colchão de liquidez, que foi exatamente o que aconteceu nesse período no Brasil. Como a gente pode ver aqui nas barras laranjas, quando aparece negativo, significa que as reservas estão aumentando no país. Qual é a diferença agora entre uma nação e uma família? Porque uma nação emite a sua moeda, então quando não há reservas suficientes, ou o país quebra de fato e simplesmente não consegue mais honrar com as obrigações externas, nem mesmo importações, ou a sua moeda deprecia. A taxa de câmbio deprecia para equalizar então o balanço de pagamentos. Por isso que se diz que as contas externas, o balanço de pagamentos, é sempre uma igualdade contábil. O que entra ou sai de dinheiro do país pela conta corrente é o que entra ou sai de dinheiro do país por meio do financiamento, que é a conta financeira. Esse raciocínio vale para qualquer país do planeta, à exceção de um, aquele que imprime a moeda de reserva. Pois imagina se o Brasil pudesse criar reservas do nada. Em vez de tirar dinheiro do nosso caixa, as reservas internacionais, a gente poderia simplesmente imprimir novas reservas para pagar por esta conta deficitária. Pois é exatamente este o grande privilégio exorbitante dos Estados Unidos, porque eles emitem o dólar, que é o padrão monetário mundial e todo mundo aceita dólares para liquidação de pagamentos internacionais. Portanto, quando analisamos o balanço de pagamentos dos Estados Unidos, o que nós vemos é esta foto, em que pelo menos desde meados dos anos 80, e isso prosseguiu até o momento, a conta corrente tem sido fortemente deficitária e que aumentou nos últimos anos, e eles conseguem financiar
essa conta corrente deficitária? Porque o mundo está disposto a financiar os Estados Unidos. E de que forma? Aceitando dólares como a moeda mundial. E reciclando esses dólares recebidos na forma de superávit comercial, por exemplo, a China, que tem um superávit comercial com os Estados Unidos, e recicla esses dólares comprando ativos americanos. Dívida pública americana, de empresas, dívida corporativa. Por isso que a foto do balanço de pagamento dos Estados Unidos mostra a conta corrente muito deficitária e a conta financeira muito superavitária. Isso significa que o mundo está financiando o consumo dos Estados Unidos, o consumo excessivo dos Estados Unidos. Excessivo porque ele persiste há décadas. E ele se aprofundou nas últimas décadas porque à medida que a economia chinesa e as demais economias foram crescendo mais rapidamente do que a americana, a proporção do PIB americano em relação ao PIB mundial, como a gente pode ver neste gráfico, foi diminuindo. Mas a provisão de dólares para o restante do mundo, que é a moeda do comércio global, prosseguiu. Portanto, isso manteve o dólar relativamente sobrevalorizado ou mais demandado que as demais moedas, porque é a moeda de reserva. O que significa então que os Estados Unidos vêm acumulando dívidas ano após ano, década após década. E quando se compara o total de dívidas que os americanos têm, famílias, empresas e o governo, em relação ao estrangeiro, menos o que eles têm de ativos no exterior, essa conta é muito negativa. O que significa que a posição de investimento internacional líquida, ativos menos dívida, é muito deficitária, ou é muito devedora. Os Estados Unidos são os maiores devedores externos do planeta, com mais de 28 trilhões de dólares em posição de investimento internacional líquida negativa, o que equivale a quase 90% do PIB americano. Esse é o ônus do padrão dólar. Enquanto os americanos podem liquidar pagamentos emitindo a moeda de reserva, o que é o grande privilégio, o outro lado dessa moeda é que as dívidas vão se acumulando ano após ano, década após década. Essa é uma das causas, e talvez a principal, desses desequilíbrios econômicos globais. Mas a outra, e possivelmente tão importante quanto, que é a supressão da taxa de câmbio da China, além de todos os seus subsídios, subvenções e incentivos ao setor exportador, às indústrias chinesas. Mas a variável câmbio possivelmente é a mais importante de todas, porque é a razão de troca entre a China e a sua economia e o restante do mundo. E por isso que a gente precisa agora olhar para o balanço de pagamentos da China, as relações entre residentes chineses e os não residentes. E aí a foto não poderia ser mais clara. Ao longo de todos os anos 2000, até pelo menos 2015, a China não apenas teve uma forte conta corrente superavitária, aqui principalmente por conta das exportações de mercadorias, como também teve uma conta financeira, o que significava que o mundo estava investindo mais do que a China investia fora dela. E, portanto, esses fortes superávites se manifestaram na forma de muito acúmulo de reservas internacionais. Como a gente pode ver aqui as barras douradas, isso significa que a China veio acumulando reservas internacionais. Ignorando a variação das reservas internacionais e apenas calculando conta corrente menos conta financeira, a gente pode chegar ao que é o superávit ou déficit no balanço de pagamentos, que foi muito superavitário ao longo então dessa década, o que significa que houve um forte acúmulo de reservas internacionais. E essa foi uma política, então, deliberada da China. E não se tem notícia na história financeira de um acúmulo tão rápido de reservas, a ponto de 2015 ter chegado a quase 4 trilhões de dólares. Mas em relação à economia chinesa, o pico foi um pouco antes, quase 2010, em que as reservas internacionais representavam mais de 40% do PIB chinês. E por que eu afirmo que foi uma política deliberada? Porque a China controlava estritamente a sua taxa de câmbio. Depois da forte desvalorização lá de 1994, como a gente pode ver no gráfico aqui de longo prazo, do yuan chinês em relação ao dólar, a China manteve ao longo de 10 anos o câmbio praticamente inalterado e só a partir de julho de 2005 permitiu algum tipo de flexibilização ou de flutuação, ainda assim muito controlada pelo Partido Comunista.
E a única forma de lograr isso na prática, manter a taxa inalterada, era acumulando todo o dinheiro que entrava por meio dos fortes superávites comerciais na forma de reservas. Então o dinheiro entrava na China pelo excedente de exportação e a China, ao invés de permitir a valorização da moeda, o que acontece num país que não controla o seu câmbio, ela comprava dólares e investia na dívida americana e assim acumulando cada vez mais reservas internacionais, chegando a mais de 40% do PIB e numa velocidade que foi ao redor de 8, 9 anos, não se tem notícia nada, não há paralelo na história financeira do planeta. Se a China tivesse permitido a livre flutuação de sua moeda, possivelmente a taxa de câmbio estaria muito mais apreciada do que hoje está, ou do que esteve ao longo dos últimos 20, 30 anos, e não teríamos verificado esses superávites tão significativos na economia chinesa. O que me traz então aos papers do G7, Banco da Inglaterra e Fundo Monetário Internacional, que estão todos chegando à mesmíssima conclusão. Os desequilíbrios globais estão alcançando níveis insustentáveis. E historicamente, quando chegamos próximos a tais níveis, houve alguma crise financeira no planeta. Esse gráfico mostra o saldo geral na conta corrente de países selecionados em relação ao PIB mundial, numa série histórica que vai desde 1870. E como a gente pode ver em alguns momentos da história, especialmente ali na grande crise financeira de 2008, esse saldo chegou a níveis recordes. Foi ali ao redor de 2006, 2007 e logo depois estourou a crise financeira. O mesmo vale para a crise asiática. Antes da virada do milênio, quando esses desequilíbrios também estavam se aprofundando, estouraram a crise da Ásia no final de 97 e da Rússia em 98, e que essencialmente era um problema de endividamento dos países asiáticos, conta corrente deficitária, acúmulo de dívidas em relação ao estrangeiro e que algo tinha que ceder e os países acabaram quebrando e as suas moedas foram fortemente desvalorizadas. No paper do G7 a gente pode encontrar os países e regiões superavitárias como China e também a área do euro e os Estados Unidos como a área mais deficitária do planeta, bem como a posição internacional desses países, os devedores e os credores externos. E esse é o slide que mostra como, depois da crise financeira, tanto as economias superavitárias quanto deficitárias tiveram uma redução desses saldos em conta corrente. E o mesmo vale para a década de 80, após o famoso Acordo Plaza, que foi um acordo para enfraquecer o dólar americano em relação às demais divisas. E, curiosamente, aqueles países asiáticos que antes eram deficitários e precisavam de financiamento externo, o que acabou desencadeando na crise da Ásia de 97, agora são países com uma forte conta corrente positiva. Como a gente pode ver, Tailândia, Singapura, Malásia, Coreia, Japão e Taiwan e a China, obviamente, todos estão registrando conta corrente superavitária em mais de 20 anos. Agora, tem uma grande diferença entre os países superavitários, aqueles que vão acumulando ativos ao longo do tempo, portanto se tornando grandes credores externos, e aqueles que são deficitários e que acumulam dívidas e que são devedores externos, porque em algum momento o financiamento externo cessa e chega o dia do juízo final, como já chegou para o México, para a Argentina no passado, para os países da Ásia também e da Rússia, entre vários outros ao longo da história. Isso significa que perpetuar um déficit em conta corrente é muito difícil, ou o prazo de validade é muito mais curto do que um saldo positivo em conta corrente. Perpetuar uma conta corrente superavitária é bem mais factível e é difícil algum processo para desencadear o fim deste superávit comercial. Acontece que no caso dos Estados Unidos, que emitem a moeda de reserva, esse dia do juízo final,
quase que nunca chega, ou pode sim ser muito mais prolongado, porque eles imprimem a moeda de liquidação de pagamentos. Não é o caso do Brasil, nem dos tigres asiáticos, nem do México, nem da Argentina. Mas para o caso americano, isso sim é válido. E é por esse motivo que, desde que Trump assumiu o poder, e seguindo a cartilha do Stephen Miron, Trump está tentando forçar que a China rebalanceie a sua economia para que ela corrija os desequilíbrios domésticos e assim não externalize os problemas de falta de consumo para o restante do mundo. E é assim que a gente consegue explicar o racional por trás do tarifaço de Trump. Só que, como temos visto e previsto há bastante tempo, pelo menos desde que o Trump lançou o seu grande plano macroeconômico, quem não assistiu a esse vídeo, vamos colocar o link aqui em cima, assista que está bem bacana. E aproveitando, para aqueles que precisam de alguma orientação para a sua carteira de investimentos, estão com necessidade de um planejamento patrimonial mais aprofundado e customizado para as suas necessidades, eu convido vocês a conversarem com a nossa equipe da Liberta Wealth, a nossa consultoria financeira independente. Vou deixar o código QR aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Preencha o seu cadastro que alguns dos nossos profissionais da Liberta Wealth vai entrar em contato para ajudar você a conseguir navegar nesse mar turbulento dos mercados. E aí que entra a segunda etapa do grande plano macroeconômico do Trump, do Stephen Miron e do Scott Bessent, de desvalorizar o dólar americano ou fortalecer as demais moedas em relação ao dólar. A alusão do que aconteceu lá em 1985 com o famoso Acordo Plaza, em que os americanos reuniram os países do G5, Reino Unido, Japão, Alemanha Ocidental e França, para chegar a um novo acordo monetário, um novo arranjo para enfraquecer a moeda americana, já que naquele momento o dólar estava extremamente forte, além das taxas de juros muito elevadas e que estavam espremendo o restante do planeta. Pois um acordo como esse agora exigiria necessariamente que a China também estivesse presente. Ou talvez a China seja o principal país que precisa mudar a sua taxa de câmbio ou fortalecer a sua moeda. Porque por várias métricas, o yuan chinês está fora de lugar. O preço está errado. O yuan deveria estar muito mais forte do que hoje está. O que nos traz de volta a prioridade do Partido Comunista de rebalancear a sua economia, incentivando o aumento do consumo doméstico, o crescimento da renda interna. A título de comparação, veja a diferença entre o PIB chinês e o PIB americano. Enquanto nos Estados Unidos o consumo representa mais de 60% do PIB, na China é menos de 40%. E o investimento na China é mais de 40%. E isso não é em 1, 2, 3 ou 5 anos, mas consistentemente desde pelo menos o ano 2000. E como a China pode corrigir essa falta de consumo doméstico ou excesso de poupança interna? Pois permitindo que o yuan chinês se valorize. E para isso eu vou utilizar uma métrica muito famosa para que a gente avalie o quanto devalorizada está a moeda chinesa. Vocês certamente já ouviram falar do Big Mac Index, o índice Big Mac. A lógica desse indicador é calcular a taxa de câmbio do país pela paridade do poder de compra da moeda, que diz que a taxa de câmbio entre duas moedas é a razão entre o poder de compra de cada uma. Pois por essa metodologia, o que a gente vê é que o yuan chinês está 40,2% subvalorizado em relação ao dólar. Então está mais desvalorizado ou mais do que os seus fundamentos justificariam. E esse é o dado atualizado em janeiro deste ano. Basta comparar o preço de um Big Mac, que é um produto homogêneo no mundo inteiro, que na China custa 25,5 yuans e nos Estados Unidos custa 6,12 dólares. A taxa de câmbio implícita seria de 4,17%. E já que a taxa de câmbio de mercado naquele mês estava em 6,96, significa que o yuan chinês estava subvalorizado em mais de 40% em relação ao dólar. Dito de outra forma, o yuan chinês precisaria se valorizar mais de 60% para, segundo a ótica do Big Mac, estar de acordo com os seus fundamentos. E essa subvalorização
dura pelo menos desde o ano 2000, em que em muitos momentos foi até mais de 50%, em outros chegou a ser reduzida, mas consistentemente é uma taxa de câmbio desvalorizada ou mantida nesse patamar de forma artificial pelo Partido Comunista. Por que artificial? Porque é uma política de supressão da taxa de câmbio, ou é uma política que impede que o câmbio reflita o fluxo comercial e o fluxo de capitais no país. Mas vale utilizarmos outros cálculos para avaliar o quão fora do lugar está o yuan chinês. Aqui, novamente, utilizando a teoria da paridade de poder de compra da moeda, mas partindo de dezembro de 2014, então lá se vão mais de 10 anos. Primeiro, o câmbio de mercado, que efetivamente estava sendo cotado na tela, que encerrou fevereiro de 26 em 6 yuans e 86 centavos, e considerando apenas o diferencial de inflação, portanto, a taxa de inflação americana e a taxa de inflação chinesa, o que dito de outra forma é o poder de compra da moeda, a gente chega a este cálculo. O yuan chinês deveria estar precificado em cerca de 5 yuans e 26 centavos por dólar. Uma diferença de quase 25%. Mas vamos utilizar outra janela temporal, agora dezembro de 2019, então logo antes da pandemia. O yuan chinês, pela paridade de poder de compra da moeda, deveria estar precificado agora em 5 yuans e 76 centavos por dólar, ou 16% abaixo do câmbio atual de mercado. E por fim, a partir de dezembro de 2020, então um ano depois de ter começado já a pandemia, aí a taxa de câmbio chinesa iria para 5 yuans e 46 centavos por dólar, mais de 20% abaixo da taxa de câmbio vigente. E por fim, uma análise produzida pelos economistas do G7 com a taxa de câmbio real efetiva, a gente pode observar como o yuan chinês está depreciado, portanto muito competitivo em relação tanto ao dólar e ao euro. E isso se aprofundou a partir de 2022, quando a taxa de inflação passou a divergir demais, muito alta no Ocidente e muito baixa ou até com deflação na China, o que significava que o yuan chinês estava se fortalecendo, mas isso não se verificou na prática porque a China manteve o seu controle estrito da taxa de câmbio. E quais são as implicações disso tudo? Imaginem que a China consiga de fato permitir uma valorização da sua moeda e que ela valorize cerca de 20% ou 30% ou mais. Vamos apenas assumir isso como hipótese. Quais são as consequências? Primeiro, os produtos que hoje são muito competitivos, como por exemplo os carros chineses, os BYD, entre tantos outros eletrônicos, eles deixariam de ser tão competitivos mundo afora. Então, o que hoje parece uma barganha é porque a taxa de câmbio está fora do lugar. O preço do câmbio chinês está errado. E é por isso que se diz que a China está conferindo uma competitividade artificial a toda a sua base industrial e por isso exporta tanto, porque ela consegue ser muito mais competitiva. Isso não significa que não há forte tecnologia, que não haja capitalismo na China, porque sim, há muito empreendedorismo e há muita qualidade nos seus produtos e não é apenas a taxa de câmbio. Mas este é um elemento que dá, sim, uma superioridade e uma vantagem para a China que os demais países simplesmente não têm. Então, o resultado de valorizar o câmbio é que a China acabaria exportando menos para o restante do mundo. O outro lado da moeda é que agora os chineses têm um poder de compra elevado. Se essa taxa de câmbio está mais valorizada, significa que os chineses conseguem comprar mais do estrangeiro. O que antes estava fora do alcance, agora pode ser adquirido. Portanto, a valorização do yuan chinês significa também aumento de importações da China do restante do planeta. O grande dilema é como fazer isso. O mundo já chegou no consenso de que é necessário rebalancear várias economias, a começar pela chinesa, que é a principal. É isso que os Estados Unidos também gostariam, e o próprio Partido Comunista já percebeu que é absolutamente necessário rebalancear a sua economia. Mas na prática, como mudar o paradigma da economia chinesa que vigorou nas últimas décadas? E é que a gente precisa entender a lógica do Partido Comunista, e a minha previsão de como isso pode se dar na prática é da seguinte forma.
Primeiro, deixar o yuan flutuar ainda mais do que foi permitido nos últimos anos. O que aconteceu desde julho de 2005 é insuficiente. É necessária uma flutuação muito mais livre do que até hoje foi permitido. Portanto, permitir uma valorização da moeda chinesa. Só que eu não consigo imaginar a China abruptamente abdicando de qualquer controle e abrindo a sua conta financeira e permitindo que a entrada e saída de capitais aconteça de forma livre e desimpedida. Por isso acredito que o cenário mais plausível é que a China abra lentamente, gradualmente a sua conta financeira para permitir tal valorização da sua taxa de câmbio. Esse me parece o cenário mais plausível de como a China conseguiria rebalancear a sua economia para aumentar o consumo interno, reduzir este excesso de poupança, excesso de produção e assim corrigir os desequilíbrios domésticos e não externalizá-los para o restante do mundo. E para o restante do mundo, este processo, assim que ele começar de fato, na prática até já foi iniciado, tanto é que o yuan chinês se valorizou desde que Trump assumiu seu segundo mandato, mas ainda precisa se valorizar muito mais do que vimos até o momento. Mas para o restante do mundo, o processo de valorização da moeda chinesa pode sim significar uma inflação enquanto durar esse processo. Assim como a inserção da China no comércio mundial, os seus ganhos de produtividade e a supressão da taxa de câmbio significaram para o restante do mundo uma força deflacionária, o contrário deste movimento significará uma força inflacionária. Não é um surto inflacionário como foi na pandemia, mas pode sim ser uma força inflacionária ao longo dos próximos anos, mas não um choque, um surto inflacionário como ocorreu com a impressão de moeda desenfreada durante a pandemia. O resumo da ópera é que esse é possivelmente um dos processos macroeconômicos mais importantes deste século. Se ficou alguma dúvida, pergunta, questionamento, coloque aqui abaixo nos comentários. Compartilhem o vídeo, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo.